Muito bem-vindo para mais um vídeo. Quem chegou de paraquedas vai no vídeo que está aparecendo aqui em cima, que é o primeiro, tá? Que esse aqui é uma continuação desse aí. Só para você, de repente você está aqui já ter uma noção, é a respeito de uma continuação do vídeo que fala sobre como manter a tranquilidade em situações de adversidade, numa situação de conflito, tá bom? Meu nome é Richard Renascimento, sou terapeuta, educador e empresário. Eu definir esse vídeo em dois pontos diferentes. Um dos pontos seria pense como criança, e o outro ponto é o que eu faço quando eu erro. Porque o que acontece, depois que você já fez o passo 3 e está no outro vídeo, você pode acontecer mesmo assim, de em algum momento você não saber lidar com a situação de conflito. E o grande problema é que normalmente o que está em movimento tende a permanecer em movimento, ou seja, se você depois que não conseguiu reagir bem, acaba se culpando, você prejudica o seu processo, você tem que voltar para a etapa 1 da alimentação, entende? Já se você consegue, mesmo diante de um erro, recomeçar, fica mais fácil. Os próprios livros que eu recomendei facilitam para que a gente consiga ter essa mentalidade em qualquer circunstância. E o Pense como Criança fala justamente sobre a questão dos objetivos. Ou seja, normalmente, a gente quando chega à fase adulta, quando a gente pensa em conquistar alguma coisa, a gente acaba pensando em quanto isso custa. E uma criança não pensa quanto custa, ela não sabe quanto custa. Ela pensa no que ela quer, sem objeções, sem barreiras. Essas barreiras elas são construídas ao longo do medida que a gente cresce. E se a gente primeiro pensa, puro e genuíno, no que a gente quer, sem pensar na barreira primeiro, a gente consegue chegar no objetivo. Algumas pessoas denominam isso como técnica de autoajuda, técnica coach, sei lá, você pode chamar do que você quiser. Mas o fato é que aquilo que você não acredita, você não faz. E aquilo que você coloca objeção demais, você não tenta. E o que você tenta, você pode ou não conseguir. Depende da sua obstinação. Se você tiver uma meta obstinada, você consegue chegar, seja onde for. Não existe alguma coisa que você não consiga fazer. Saiu um vídeo agora no domingo às 0 horas, porque o normal é o que eu posto vídeo no domingo às 0 horas, que vai falar sobre a preguiça ativa. E esse justamente é uma das coisas que não pode acontecer se você estiver fazendo esse processo. Só para você entender, tudo começou num vídeo que fala sobre como ser o Batman na vida real, que é uma pesquisa muito séria do Paul Zar, um neurocientista e cinesiologista. Então, através disso que veio a pergunta do nosso inscrito Gabriel, e eu vim falando sobre essa questão da mentalidade. A partir do momento, retomando, que você consegue reagir bem a situações de conflito, você deve sempre alimentar o passo 1, o passo 2, o passo 3. Sempre, 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 sempre. Porque quanto mais tempo passa, mais você vai se sentir positivo. Se você estiver fazendo exatamente os passos que eu estou mandando e fazendo as leituras, você vai ver que você já começa a enxergar o mundo de forma diferente. E alguns conflitos, eles são inevitáveis, porque o ser humano é assim, ele é conflituoso. E aí uma das coisas que precisa acontecer é você não alimentar os sentimentos ruins. E aí entra a parte onde a gente tem que falar sobre o perdão, onde finalmente a gente vai entender que todo esse processo que veio falando sobre ser o Batman na vida real, vai falar para você sobre o perdão e como isso é fundamental no seu crescimento emocional. Você tem uma mágoa com alguém falou alguma coisa que fez você ficar ressentido ou até com raiva, a única pessoa prejudicada é você. Se você alimenta esse sentimento, você não consegue nem ao menos ferir a outra pessoa. O único prejudicado é você. E aí o que acontece? Se todo dia você fizer um exercício onde você agradece a Deus por aquela pessoa, se você não tem crença, você pensa nos lados positivos dessa pessoa. Se você não tem religião, não tem uma crença, você pode usar apenas da ferramenta de verbalização de coisas positivas. Tipo, essa pessoa ela é honesta, claro, use a verdade, essa pessoa ela é bonita, que seja. Exercita, porque é normal que quando a gente está magoado ou com raiva de alguma coisa, esses sentimentos voltem. E isso é muito perigoso para o nosso estado emocional e perigoso para todos esses passos que a gente falou. E é por isso que quando o Gabriel perguntou sobre o tempo de processamento, além de eu falar que é um tempo muito enorme, é possível sim, a pessoa tem a capacidade de absorver até aquilo se tornar um reflexo condicionado. Eu vou só abrir um parênteses para você entender o que é um reflexo condicionado e já fechar esse vídeo. Qualquer coisa eu dou continuidade, não tem problema. E o que não ficar claro, você pode perguntar aqui no comentário. Pessoas chamam de extinto. Você pode chamar de instinto, tá bom?
Só que o termo técnico dentro da psique não pode ser chamado de instinto. Por quê? Entende-se, segundo a psicologia, que o ser humano não tem instinto, o animal tem instinto. Nós, seres humanos, temos um reflexo condicionado, ou seja, você treina tanto tempo uma coisa que depois você não racionaliza muito o que você vai fazer. O seu corpo, ele tem um reflexo que foi condicionado pelo treinamento. A nossa mente também é assim. Então, se você condicionar a sua mente a lidar bem com situações de conflito, pronto, você não precisa racionalizar tudo isso. No começo você pensa, você racionaliza. Quem treina qualquer arte marcial sabe. Você treina no primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, o primeiro ano. Cara, depois aquilo simplesmente vai. Tem até relato depois, se você quiser, eu faço vídeo falando sobre um aluno, por exemplo, que fez uma coisa que não devia, mas pelos bons motivos, e teve que ser penalizado apenas por a questão de juridiquês, porque eu acho até que foi certo. Só que o que acontece? Depois de um tempo, o seu corpo, se alguém botar a mão em você em forma indevida, ele vai ter um reflexo. Se cai alguma coisa na sua direção, você tem um reflexo. Também fiz vídeo falando sobre isso. Sobre a vez que eu quase me machuquei sério. E não me machuquei por causa de um reflexo condicionado. Só que dentro do nosso cérebro também funciona assim. Você coloca rapó de comunicação, você coloca gatilhos mentais, e existem gatilhos mentais que são padrões de todo mundo, e outros que você vai colocar. Alguns que foram colocados pelos seus pais. Nesses livros que eu recomendei, todos eles já vão ensinar tudo isso. Mas aqui eu estou verbalizando para você, especificamente no propósito de saber lidar com situações difíceis e manter a calma. Entenda, manter a calma não quer dizer que você não vai ficar irritado. Não quer dizer que você não vai ficar... como é que eu posso dizer? Suas emoções vão vir, a adrenalina vai vir. Mas saber se ponderar é mais importante. E quando você não tiver... melhor do que você tentar travar uma emoção, é você desviar. Porque às vezes você fica com muita raiva e você precisa extravasar, melhor você gritar do que você espancar alguém. Entende? Então tem situações onde o auge vai acontecer. E isso também é manter a calma. Entende? Se não entendeu, deixa no comentário. Eu agradeço a sua audiência. Maratona os vídeos que estão na tela. E até a próxima.